em ambiente de empreendedorismo e inovação no Brasil, é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Durante a pandemia eu morei em Florianópolis e acabei me envolvendo muito com a CAT e coordeno na Associação Internacional de Inteligência Artificial o Comitê de AIoT e Robótica. O que é AIoT? É a união da internet das coisas com a inteligência artificial. E quando dá tempo, eu tenho a minha empresa, que é a Intelinet Conectividade Inteligente, que eu tento fazer algumas coisas por ela. Meus caminhos, né? A minha carreira começou numa empresa multinacional holandesa, eu trabalhava na área de segurança, acabei por ela indo para os Emirados Árabes, onde eu abri uma empresa de consultoria e integração de tecnologias chamada Intelicast. Voltei em 2015 para o Brasil, para o projeto da Seja Digital em São Paulo. Hoje eu estou na Intelinet e amanhã eu não sei, né? Mas com certeza eu pretendo estar fazendo alguma coisa interessante. E aqui a gente começa. O Pedro me deu um desafio enorme. Fala sobre inteligência artificial, inovação, transformação digital. Até aí tudo bem, mas na hora que ele falou, você tem 40 minutos. Aí esse foi o grande desafio. Mas enfim, a gente vai tentar. O Samuel está fazendo alguns desenhos e a gente depois vai ver o que ele percebeu e a gente pode compartilhar. Isso é bem interessante. Eu tenho vários eventos que eu participo em São Paulo, onde eu tenho um cartunista participa. E ele vai vendo, sob a visão dele, o que está acontecendo na palestra e fazendo um desenho. E é uma maneira muito legal da gente visualizar o que foi discutido, o que foi apresentado, o que foi perguntado. Então é bem interessante. Daqui a pouco a gente vai ver isso do Samuel, né? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que olhar são as revoluções que a gente teve no mundo. Aqui, não sei se tem o pointer aqui, não tem, né? Mas enfim, a gente começou lá século XVIII, né? As primeiras revoluções. E a gente teve as várias ondas de revolução, até mais recentemente, com a primeira revolução digital que nós tivemos, e a última onda que a gente está vivendo agora, que tem muito a ver com a inteligência artificial. Eu não sei se vocês notaram, devem ter notado, porque está até escrito aí, mas o que a gente está vendo é que a gente vai tendo essas ondas cada vez mais rápido. O mundo está mudando cada vez mais rápido, e é isso que a gente vai ver. E esse mundo em transformação, ele basicamente está relacionado a uma longa evolução que a gente tem com tecnologias de informação e comunicação. As duas últimas revoluções que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos, estão relacionadas com esse tema, né, da tecnologia da informação e comunicação. Por quê? Porque agora as máquinas que são construídas não têm mais um fim específico. O fim ele muda usando a mesma máquina. Porque nós agora utilizamos de código, nós programamos as máquinas. O fim que essa máquina tem é mutável. Ele se adapta às nossas necessidades. E isso permite criar plataformas que, por sua vez... esse não era esse slide que eu queria mostrar, mas vou para o próximo. Aqui. Que, por sua vez, criam ecossistemas que são organizados em ecossistemas de negócios, comunidade de atores conectados em rede, guardem essa palavra, relacionados por atividades interdependentes, alinhados por interações necessárias para materializar essas propostas de valor, coopetindo. Nós não temos mais os nossos concorrentes, nós copetimos. A gente trabalha em conjunto para o fim comum. É a coopetição. É algo que a gente tem que buscar, que tem que construir, justamente para que a gente mantenha a nossa sobrevivência e um sucesso mútuo. Ou seja, o nosso mercado cresce a partir do momento em que nós cooperamos. E um ecossistema de negócios tem um ecossistema de inovação e de marketing. O que é inovação? É um arranjo colaborativo através do qual as empresas combinam suas ofertas para criar soluções. Guardem essas palavras. Soluções coerentes e voltadas para os clientes e consumidores. Por sua vez, o ecossistema de marketing. Pessoal, eu vou ter que fazer em velocidade 2 vezes porque eu tenho um desafio de 40 minutos, tá? Então, mas o ecossistema de marketing, o que é? É um conjunto conectado, de novo, interdependente e coevoluindo. Do quê? De instituições, atores e atividades que habilita a criação, comunicação, troca, entrega de soluções de valor para clientes, consumidores, parceiros, economia, sociedade em geral. Esses slides vão ficar com vocês, não precisam guardar todas essas informações. Bom, e com isso, nas plataformas, nas comunidades e nos ecossistemas, os nossos negócios estão em transformação. Porque agora eles funcionam em rede. Os nossos negócios cada vez mais funcionam de forma interligada e interdependente.
que necessitam de novas formas de articulação, novos métodos de produção e novos hábitos de consumo. A gente vive hoje num mundo... Poxa, aí eu já dei o spoiler, né? A gente hoje vive num mundo que é físico, que é digital e que é social. Tudo isso interligado. Isso dá origem ao phygital. Não sei se vocês já ouviram esse termo. É um termo que vem trabalhado pelo que eu considero hoje o maior cientista aqui do Brasil, cientista político, tecnológico, enfim, que se chama Silvio Meira, fundador do Porto Digital no Recife. O Porto Digital, assim como a CAT, é outra referência no Brasil em ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então, ele criou e vem trabalhando o conceito do phygital, que, através de conexões, relacionamentos e interações, criam significados. Significados montam culturas. Culturas criam comunidades. E nas comunidades é que acontecem as transações. Então, a gente hoje trabalha em comunidade. E o phygital é uma espécie de fluxos, que são sequências de trocas e interações, repetitivas e programáveis, a gente programa isso, realizadas por agentes que estão em rede, sobre as plataformas da sociedade. E esse espaço de fluxos, por exemplo, no mundo que a gente vive, no varejo, alguém que vai para o digital, escolher um produto, vai na loja, experimentar o produto, vai para o social, entender o que as comunidades estão falando e, no final, faz a aquisição, seja por qual meio for. Então, esse mundo é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E está indo muito rápido. Quem tiver mais interesse, né, pode escanear esse QR Code, onde vai falar um pouquinho mais sobre o mundo phygital. E esse mundo phygital vai dar base para o que a gente chama de marketing do futuro. Se vocês não conseguirem, depois no material fica para vocês. Eu tenho 40 minutos, gente. Bom, o que acontece? Essas plataformas e o nosso mundo hoje, na verdade, ele está se desintegrando. Né? A maneira como a gente conhece o mundo hoje, ele está se desintegrando. E ele é reintegrado através da plataformização. E essas plataformas é que causam as enormes rupturas que a gente está vendo hoje. E o problema que a gente tem não é a transformação do nosso negócio, e sim a oportunidade que a gente tem com a transformação do mercado. Como é que a gente se adapta ao mercado? E esse mercado que hoje é através de uma plataforma. Antigamente, a gente tinha um produto e a gente corria atrás de quem ia comprar. Agora é diferente. Nós temos as pessoas, nós temos as comunidades, nós temos as culturas, nós temos que entender o que essas entidades precisam, desenvolver produtos, serviços ou qualquer outra solução para o que eles querem, para a demanda que eles têm. E o que acontece é justamente isso. Saindo do que é o phygital, a gente entra na transformação digital. Transformação digital não é a gente digitalizar o nosso negócio. Não, é como a gente cria valor para quem a gente entrega o nosso produto e o nosso serviço. Depois eu vou mostrar um exemplo muito engraçado de uma tentativa de transformação digital que não deu certo. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão comigo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Maravilha. Tá. Bom, a transformação digital afeta quem, como e onde se cria valor. E como que o modelo de negócios é estruturado. É para ela que a gente tem que olhar. Tá indo agora mais devagar. E o maior valor da transformação digital vem da coordenação e a criação do valor externo e não da automação, como eu comentei com vocês. É o que a gente entrega de valor para o nosso cliente, para a nossa comunidade, através daquela plataforma. E plataforma pode ser qualquer coisa, não é uma plataforma, um aplicativo num celular. Tá? A plataforma é um conceito da plataforma. E são justamente elas que habilitam os ecossistemas que provêm as ferramentas e mercado para empoderar a nossa rede de parceiros e intermediários. E a regra de ouro que a gente tem aqui, em todos os casos, é como a gente cria mais valor do que a gente captura. Esse é o grande ponto que a gente tem que buscar, é a regra que a gente tem que criar. E aqui exige a transformação de uma mentalidade, que deixa de ser como eu ganho, para ser como nós criamos valor juntos. E aí entra novamente o termo competição. E é uma inversão do modelo de negócios, ou seja, quanto mais valor criado de fora para dentro, melhor para o nosso negócio.
Ou seja, a gente tem que entender o que a comunidade, a cultura, aquele ecossistema que foi formado precisa de soluções para que a gente possa entregar. Então, as comunidades, elas têm basicamente 3 princípios de design. Primeiro, o indivíduo. Ou seja, como é que a gente resolve um problema de forma mais barata, mais fácil e mais rápida? Esse é um vetor de design que a gente chama de conveniência para quem vai consumir aquele produto e aquele serviço. E a gente tem que tratar os indivíduos como produtores, ou seja, eles são geradores de conteúdo e esse é o vetor do empoderamento que a gente entrega para eles. O segundo princípio é o de interações. A gente está numa rede, a gente está numa plataforma, numa comunidade que tem uma cultura. Então a gente tem que buscar reduzir conflitos de interesse e aumentar essas interações. Isso é o vetor de confiança. E aumentar o valor das interações, auxiliando os agentes a criarem esse valor. A gente motiva, e esse é o vetor da motivação. E quando a gente olha para o todo, para o ecossistema, a gente busca aumentar o valor dos bens comuns daquele ecossistema, esse é o vetor da economicidade, e reduzir as responsabilizações e os riscos, quando a gente está num ambiente, num ecossistema, numa rede. E esse é o vetor de sustentabilidade, que é possível através das plataformas. Ou seja, os negócios hoje, então, são ecossistemas digitais. De novo, um ecossistema de negócios tem um ecossistema de inovação e um ecossistema de marketing. Um ecossistema digital depende de uma plataforma digital. E esse é o mundo, o futuro que a gente tem. Está entendido o que é digital? A gente só está no digital por enquanto. Está entendido? Tá? Então eu trago aqui uma mensagem de Ariano Suassuna que eu acho muito interessante quando a gente pensa em futuro. A mensagem essa é a dele. Os mentirosos são parecidos com os escritores, que, inconformados com a realidade, inventam outros. Eu penso que os mentirosos são parecidos com os visionários. Por quê? Porque estes, inconformados com a realidade, inventam outras. Só que a diferença é que aqui a gente busca mentiras realizáveis. E a plataforma digital é justamente isso. Aqui eu trago um exemplo, entrando na transformação digital, onde é uma mudança de mentalidade, de cultura, de mindset, e não apenas uma implementação tecnológica. Começa o gancho para a inteligência artificial aqui. Isso aqui é uma empresa americana de logística. E eles, seguindo o hype da inteligência artificial, implementaram um bot. Um bot, para quem não sabe, para quem não ouviu ainda, é uma ferramenta de comunicação que usa um sistema de mensageria, como por exemplo o WhatsApp, para automatizar a interação com os clientes. Lembra quando a gente falou que a gente tem que pensar em entregar valor para os nossos clientes? E a transformação digital é a maneira como nós mudamos a entrega de valor? Vamos ver se funciona aqui, que agora eu tenho que dar um play. Aqui, está indo. Aqui, basicamente, num chatbot dessa empresa foi perguntado onde estava o pacote, o rastreamento daquele pacote. E ele falou, olha, eu não sei, eu não tenho essa informação aqui. Então me passa para um atendente. Eu não tenho o telefone aqui. Aí o cara falou, pô, bacana, isso aqui não tem serventia nenhuma. E ele começou a falar, faz o seguinte, me conta uma piada. Aí ele contou uma piada falando, como é que eu falo peixe sem olhos? Em inglês, fish with no eyes. Aí ele falou, você fala fish, sem o i, né? Ou seja, uma piada, inclusive, meio boba. E depois ele fala, ok, agora você me conta um poema. E aí ele escreveu um poema muito legal, né? Provavelmente usou o chat GPT para fazer isso, mas ele fez um poema, inclusive, falando mal dele mesmo, ou seja, o bot falando mal do bot dele, e isso não agregou valor nenhum para o cliente. Poxa, uma puta transformação digital, né? Ou seja, não. Ou seja, foi uma implementação muito mal feita em como a gente transforma, como a gente gera valor nessa transformação digital para o nosso cliente. Então, depois, na apresentação que vai ser compartilhada, dá para ler melhor ali, mas é bem interessante. Então, ou seja, a transformação digital não é simplesmente você, pegar uma tecnologia, implementar e achar que aquilo está resolvendo o problema. Isso de nada ajudou a empresa, muito pelo contrário, criou vamos dizer assim, uma barreira com o próprio cliente. Tá? Bom,
Beleza até aqui, pessoal? A gente vai agora ver onde que isso se liga com a inteligência artificial e como que isso se liga lá na frente com o nosso negócio. Porque aqui vocês devem estar falando, pô, o que eu vim ver aqui de manhã? O cara está falando de digital. Isso, o que vai impactar na minha música como cantor, né? O John Lennon e o Fábio Júnior aqui. Mas, seja, a gente vai ver que isso tem um impacto, tá? Bom, eu sempre gosto de falar um pouco sobre história, né? Porque a história, na verdade, é que nos leva para o que a gente tem no presente, o que nos indica o que a gente pode ter no futuro. O termo inteligência artificial é muito antigo, tem 70 anos. Ou seja, não é de hoje. Ou seja, o que a gente viu e todo mundo falando no café sobre inteligência artificial, poxa, já teve vários verões e invernos. Ou seja, essas pessoas aqui, Alan Turing, que inclusive parte do teste de um sistema de inteligência artificial bem baseado no que Alan Turing, um matemático inglês, inclusive tem um filme, né, A Arte da Imitação, que é bem legal. Isso aconteceu depois, né, seja, o autômato que ele criou e que é usado hoje, inclusive, para testes em sistemas de inteligência artificial, foi quando começou, vamos dizer, a análise de como criar inteligências que fossem artificiais. Até que pela primeira vez, esse último aqui, então o sistema, sim, a tecnologia continuou a evoluir, mas em 1956, John McCarthy, ele criou o termo. Foi cunhado pela primeira vez o termo inteligência artificial em 1956. E o que ele disse a inteligência artificial é a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes. Ok, para 1956 isso estava legal. Até que agora, mais recente, Stuart Russell e Peter Norvig trouxeram vamos dizer assim, a abordagem moderna sobre a inteligência artificial. E eles dizem, então, que a inteligência artificial é o estudo e o design de agentes inteligentes. Então a gente traz a palavra agentes, porque o uso da inteligência artificial está relacionado a agentes, em que um agente é um sistema que percebe o seu meio ambiente e toma ações que maximizam as suas chances de sucesso. 3 palavras-chave. Agentes, percebe seu meio ambiente e toma ações que maximizam as nossas chances de sucesso. É para isso que serve a inteligência artificial. Só que a gente tem muito medo do futuro. Como a gente não conhece o futuro, a gente prefere ficar na nossa zona de conforto e tem um grande medo. Ou seja, lá atrás a gente achou que qualquer coisa acima de 50 km por hora fosse prejudicar, fosse acabar com o nosso corpo. Quando o carro pela primeira vez tinha um bandeirinha que ficava na frente do carro, avisando que um carro estava passando. Nunca usaríamos um elevador, se estivéssemos lá em 1900, porque, ou seja, o risco era muito grande de usar um elevador automático, na verdade, então existia a sensorista. Calculadoras, uso da energia. A energia para vocês é uma inovação? A eletricidade é uma inovação? Hoje não, mas foi, né? Ou seja, então é uma grande inovação. Imagine hoje, pensa, você chega perto do interruptor e acende uma luz. Isso aí, ou seja, é uma mudança, isso provocou uma grande revolução. Mas olhando para o que é a inteligência artificial, lá em 55, 56, quando ela surgiu, ela passou por esses vários verões e invernos. Ou seja, até que em novembro de 2022 apareceu um negócio chamado ChatGPT. E isso mudou completamente e provocou um boom que não vai acabar. Esse verão não vai deixar mais de existir. Essa é a mensagem. Tá? E a gente vai ver qual o impacto que isso vai ter. E aqui eu trago mais especificamente como é que o GPT, porque o ChatGPT é um nome de marketing, é uma marca, mas como o GPT foi o grande precursor dessa mudança toda. Tá? Ou seja, ele começou lá em 2011, entre 2011 e 2017, onde existe um documento, depois eu posso compartilhar com vocês, que foi produzido pelo Google sobre Transformers, que não tem nada a ver com o filme dos Transformers e os robôs que a gente tem lá. Mas Transformer, basicamente, é a modelagem matemática que faz uso de um negócio chamado Large Language Model, ou grandes modelos de linguagem, que permite com que a gente possa ter a mágica, que é a geração de conteúdo pela inteligência artificial. E eu digo mágica, mas não é verdade o que eu estou dizendo, porque é uma modelagem matemática. Vocês sabem como que funciona o GPT? Ou seja, o processo dele? Quem já usou o ChatGPT aqui? Legal.
E vocês sabem o conceito que está por trás? É uma matemática. Inteligência artificial é igual a estatística, tá? Inteligência artificial é probabilidade. Quando a gente fala de um grande modelo de linguagem, é porque ele tem uma grande quantidade de tokens, de palavras, de parâmetros. Está falando de trilhões. Para vocês terem uma ideia, o cérebro humano tem cerca de 100 trilhões de sinapses. A gente hoje, na maior plataforma de inteligência artificial, que é a da Amazon, a gente vai ver ali, tem 3 trilhões. E aí fica a dúvida. Vocês já ouviram falar da inteligência artificial geral? A inteligência artificial geral é aquela que, eventualmente, pode, de fato, substituir o ser humano. Hoje, a inteligência artificial não nos substitui. Aumenta a nossa capacidade, mas não nos substitui. Então, existe o receio da inteligência artificial geral chegar e substituir, e aí entram aqueles apocalipses que a gente vê em filmes de ficção científica. Será que quando a gente chegar num LLM com 100 trilhões de parâmetros, isso vai acontecer? A gente não sabe. Mas isso está sendo buscado o desenvolvimento da inteligência artificial geral. Mas, basicamente, um transformer é calcular a palavra, ou, estatisticamente, a melhor palavra que vem depois da palavra anterior. Então, quando o ChatGPT monta aquela frase, ele não está entendendo bulhufas do que está escrevendo. Não existe sentimento ali. Mas ele, matematicamente, montou uma frase que parece fazer sentido. Às vezes, até gera uma alucinação, gera algo que não é verdade, por isso é muito importante a curadoria sobre o conteúdo que é gerado, mas ele basicamente faz isso, e essa é a mágica do ChatGPT, é a mágica do Transformer. Tá? E a IA teve algumas ondas. A IA da internet, que todo mundo aqui usa, quando você coloca no Waze o caminho, o destino, ele faz isso. A IA das organizações, que é o que a gente está vivendo agora. A IA perceptiva, que é o que a gente vai viver. E a IA geral, que é a IA autônoma. É lá que a gente tem medo de chegar. E aqui apenas uma comparação. A gente fala da IA fraca, que é o que a gente tem agora, a IA geral, a IA forte. A IA que a gente tem agora é focada em tarefas específicas, ela tem um aprendizado supervisionado, ela tem capacidade ou limitações de capacidade de processamento, ela depende de programação, de pessoas fazendo aquilo, por isso é que a gente não vai ser substituído, E falta para ela a compreensão de contextos, sutilezas e sentimentos. E tudo isso a gente pode ter, pelo menos é o que dizem, na inteligência artificial geral, porque existe a autoconsciência que pode acontecer. E aqui a gente começa a pensar num framework. Fala, poxa, todo mundo fala de inteligência artificial, eu preciso usar na minha empresa. A pergunta é, precisa mesmo? Então, existem algumas definições que têm que acontecer, que estão basicamente baseadas em tarefas, tecnologia e estratégia, que vão nos ajudar a definir se a gente pode usar ou não. Tarefas, tá? A gente tem que usar a inteligência artificial quando a gente tem uma tarefa estreita. Não é um cargo, não é uma pessoa, mas uma tarefa que aquela pessoa faz. E essa tarefa, podendo ser automatizada, ela pode ser feita através da inteligência artificial. Ela tem relações do tipo A e B sempre. Inteligência artificial igual a dado. Se eu não tiver dado, eu não tenho inteligência artificial. Tá? Então, a inteligência artificial é muito legal em entender correlações entre A e B. Então, quando você tem dados históricos, ele justamente encontra essas correlações. Vou dar um exemplo. Eu sou um vendedor de picolés. E eu tenho 1.500 picolés no meu estoque. Só que eu tenho a quantidade de vendas por dia dos últimos, 10 anos, e eu tenho a temperatura também nos últimos 10 anos. Está aí a correlação. E a inteligência artificial é muito legal em me ajudar a estabelecer uma previsão de quanto eu vou vender baseado na temperatura, baseada nesse dado histórico. Olha só, inteligência artificial é passado. A gente está falando de dados históricos. Mas ele é muito legal em quando eu tenho esses dados, poder gerar essa previsão e essa antecipação. E, poxa vida, se eu sei que no fim de semana vai fazer 32 e 33 graus, por exemplo, no sábado e no domingo, a inteligência artificial vai ajudar o meu negócio a falar, você vai vender no fim de semana 2.500 picolés. Poxa, se eu só tenho 1.500, é melhor eu comprar mais 1.000, porque se eu não comprar, primeiro, eu vou deixar de faturar, porque o cliente vai chegar e não vai ter, que vai acabar, meu estoque não vai ser suficiente, e mais problemático que isso, ele vai comprar no meu concorrente e talvez eu perca aquele meu cliente, além dele ficar insatisfeito comigo. Então, aí o uso da inteligência artificial no nosso negócio, no nosso dia a dia. Mas a gente precisa desses dados. Tá? E muitas vezes a gente também não precisa saber o que é o A e B. Ele vai nos ajudar a encontrar essa correlação.
E é muito legal porque já existem ferramentas e é muito fácil. Às vezes você pergunta, poxa, mas como é que eu vou usar a inteligência artificial no meu negócio? Se você tem uma planilha Excel que tem dados, hoje você, em teoria, já pode colocar essa planilha em ferramentas, em plataformas, e essas ferramentas encontrar automaticamente essa correlação. Faz um teste, coloca um Excel que não tenha problemas que não seja com informação sensível, coloca no chat GPT e fala para ele, me ajuda a entender o que são esses dados. Ele vai começar a buscar correlações que muitas vezes você não tinha visto. Então esse é o ponto interessante da inteligência artificial, porque ele vai nos ajudar a enxergar coisas que talvez o humano, sozinho, nós não conseguíssemos enxergar sozinhos. Tá? E aí existem essas ferramentas todas. E tudo que um ser humano pode fazer em poucos segundos, podendo ser automatizado, será por inteligência artificial. E a gente vai ver o impacto que isso vai ter daqui a pouco. Aqui só para entrar na parte de dados, porque dado é essencial, sem dados eu não tenho inteligência artificial. Basicamente, o dado tem algumas características. Primeiro, ele tem que ter um contexto, um significado e um insight, para que eu tenha informações, conhecimento e inteligência. Vou dar um exemplo. 39 é um número. O que significa? 39. Tá? Agora, se eu sei que o contexto é temperatura corporal 39 graus, aqui eu já tenho algo um pouco mais detalhado. Se eu tenho um conhecimento, eu sei que 39 graus significa febre. E se eu sei que 39 graus é febre, eu tenho a inteligência de tomar um antitérmico. Ou seja, basicamente, eu preciso desses detalhes para que um dado seja útil. E uma vez que eu tenha muitos dados, através do uso de plataformas, de soluções, de sistemas de aprendizado de máquina, a gente fazer com que a máquina possa entender o significado daquele dado e encontrar as correlações que existem entre eles. Bom, estratégia. Como é que eu implemento inteligência artificial no meu negócio? Concentrar em tarefas que hoje são realizadas por pessoas. Quebrar isso em pequenas tarefas que sejam repetitivas e automatizar essas tarefas. Poxa, mas aí o meu funcionário vai ficar sem trabalho. Não, ele vai ter tempo para executar outras atividades, ou terá um resultado melhor entregue, ou terá um resultado mais rápido sendo entregue. Isso a gente vai ver também. E por que eu tenho que usar a inteligência artificial? Porque isso vai mudar a maneira como a economia gira. Isso é fato. Então, quando a gente disse um pouquinho atrás que não muda mais, é porque não vai mudar. Ou seja, as empresas, vocês, empresários, executivos, empreendedores, têm que entender o que a inteligência artificial pode fazer por vocês. E isso é fato. Se a gente olhar os principais CEOs, CIOs que estão aí no mundo, a gente vê que realmente inteligência artificial é o que vem modelando o que está sendo desenvolvido. Até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? Nenhuma pergunta? Caramba, ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Mas enfim, dados. A gente tem, com a quantidade de dados, performances diferentes de acordo com as redes de aprendizado de máquina que a gente tem. Aí vocês podem falar, poxa, então quanto mais dado, melhor? Não. Ou seja, esses dados têm que ter algumas características. Eles têm que ser precisos, ou seja, o quão próximo ele é realmente da realidade. Eles têm que estar completos, eles têm que ser consistentes, eles têm que ser confiáveis e eles têm que ser atualizados. Porque se eu tiver dado errado e eu usar dado errado para tomar a decisão, eu posso estar tomando a decisão errada e isso pode ter consequências drásticas. E alguns erros comuns, né? Erros de semântica, por exemplo, dados invertidos e que aparentemente estão corretos, erros de sintaxe, poxa, o meu dado é em dólar e eu preciso do dado em real, por exemplo, ou dado de má qualidade, ou seja, dado que, em teoria, tem um ruído, né? E aqui é importante, a conexão entre dados e tomada de decisões é muito forte, por isso, a necessidade da gente ter um dado. Então, quando a gente, ou seja, bem coletado, tá? Um dos pontos que a gente vê é tipo, poxa, eu quero usar a inteligência artificial. Eu sei que a inteligência artificial vai tratar e vai mudar completamente o meu negócio, mas como é que eu posso tomar a decisão de utilizar? Existem 4 perguntas. Por que utilizar a inteligência artificial? Pode ser que não tenha, ou seja, para aquela atividade específica ela não vai fazer diferença alguma. Como utilizar a inteligência artificial, ou seja, que ferramenta que eu posso utilizar, quando? E isso está relacionado aos dados.
Quando eu tiver dados, porque se eu não tiver dados, de nada adianta. E com quem? Ou seja, que soluções, que empresas, que plataformas podem ser utilizadas para a implementação de dados. E aqui uma brincadeira, né? Ou seja, os dados aqui na sala de aula, fazendo uma brincadeira com outro, e a professora falando, Rob, se você continuar assim, você vai voltar para o que eles chamam de limpeza de dados, né? Ou seja, porque os dados, muitas vezes, que a gente tem, que a gente coleta nas nossas organizações, a gente tem que trabalhar sobre eles para garantir que eles sejam precisos. Esse aqui eu não vou passar, tá? Que é o uso da inteligência artificial em visão computacional, tá? Ou seja, reconhecimento facial, essas coisas. Tá? Bom, olha só, esse foi o papel que eu comentei com vocês, e aí eu vou compartilhar depois, que fala sobre os Transformers. E esses foram os 8 cientistas do Google, que agora ficou melhor o áudio aqui, né, Cílio? E eles foram os 8 cientistas do Google que criaram esse documento do Transformers. Com isso, chega o que a gente tem um ponto na inteligência artificial geral, que é a compreensão da linguagem natural. Ou seja, o que o ChatGPT ou outros GPTs, que a gente tem aí algumas centenas, trouxeram, foi a capacidade da inteligência artificial de compreender o que a gente escreve, o que a gente fala, a linguagem natural. E isso foi o que provocou o boom da inteligência artificial no ano passado. Isso literalmente esteve, ou começou a estar na palma das nossas mãos, ou seja, nos nossos telefones, e a gente começou a conversar com a inteligência artificial de uma maneira natural. Como a gente usava antes, quando a gente ligava o Netflix na TV e ele fazia a recomendação de vídeos, quando eu colocava o destino no Waze, a gente estava assim, usando a inteligência artificial, mas de forma indireta. Agora não. Todos nós, quase todos aqui levantaram a mão, estão usando o ChatGPT através de uma linguagem natural. E isso fez com que o mundo mudasse. Isso aqui, então ele foi a plataforma que mais rápido crescimento teve na atualidade, ou seja, mais do que todas as outras plataformas. Ele foi rapidamente expandido do GPT-3 para o GPT-4, o GPT-5 já está chegando, o GPT-4 trouxe um ponto muito importante que é a multimodalidade, ou seja, além do texto, ele passou a fazer vídeo, a trabalhar com áudio, a trabalhar com texto, a trabalhar com arquivos, isso foi bem interessante, até que o nosso amigo Elon, lá, seja no ano passado, em março do ano passado, ele criou ali uma comunidade pedindo que a inteligência artificial fosse, o desenvolvimento dela fosse paralisado, fosse parado pelo menos por 6 meses, porque estava indo muito rápido e existia o medo da inteligência artificial geral. E a gente começou a ver várias coisas interessantes, né? Geração de imagem, geração de vídeo, ou seja, mas aí trouxe algumas preocupações também, né? A questão dos deepfakes. E todas as imagens geradas por inteligência artificial. No ano passado, numa novela da Globo, a gente teve até uma questão interessante, trazendo, né, o uso da inteligência artificial para você gerar deepfakes, emulando pessoas e os problemas que isso causa à sociedade. Quando começou a guerra, essa é uma imagem fake, tá? Essa imagem não é real, isso é a guerra lá no Hamas, né? Agora, mais recentemente, né, no final do ano passado, a Meta declarou que não vai permitir o uso das ferramentas de inteligência artificial para campanhas políticas, ou seja, fez um banimento. Houve o Dev Day, né, seja da OpenAI, também no finalzinho do ano passado, e aqui até um meme que apareceu sobre essa questão do Dev, né, ou seja, do uso da inteligência artificial generativa pelas pessoas. Está sem áudio ali, né? Isso aí é o meme quando ele também saiu, né? Ou seja, da OpenAI. Isso aqui, eu trouxe esse vídeo, é bem interessante, porque ele mostra como é que isso pode impactar a nossa produção de conteúdo. Não sei se vocês viram esse vídeo. Acho que pode ficar sem vídeo mesmo. Sem áudio. Dá para entender. Aí ele está perguntando, isso vai me machucar? Isso vai...
causador, essas coisas, no áudio. Isso tudo sendo feito em tempo real, tá? Ele vai gerar uma imagem tridimensional dessa pessoa. Eu trouxe esse vídeo porque ele tem uma correlação com o que a gente falou antes, tá? No Phygital. Eu já vou falar qual. Então esse é o jogo que está acontecendo. Eles selecionaram um dos jogadores. E substituiu. E ele passou a fazer parte do jogo. Então o que aconteceu? Aqui entra a questão da comunidade, dos ecossistemas. Então você começa a criar um valor para aquela pessoa e mudar o seu negócio. Aqui você transformou o seu negócio, você transformou a mensagem que você passa para aquele cliente, para aquela comunidade, para aquele ecossistema. Bom, aí o que está acontecendo, né? Ou seja, todas as novas mudanças, a Amazon que falou do Olympus, que é a plataforma que eles estão desenvolvendo, que tem praticamente o dobro de parâmetros em relação ao que o ChatGPT-4 tem, e tudo isso está acontecendo porque a gente tem, de novo, lembra da revolução dos tiques, que a gente falou lá atrás, no Phygital? Isso continua acontecendo. E tudo que a gente está vendo tem relação a maior capacidade de processamento, maior capacidade de armazenamento, maior capacidade de conectividade, e isso começa a propiciar novas aplicações para essas novas plataformas que são desenvolvidas. Só que a rapidez com que isso acontece também causa vários problemas, tá? Então, a gente começa a discutir o uso ético e responsável que a gente tem da inteligência artificial, com preocupações de longo prazo, preocupações de curto prazo, situação internacional complexa. Por quê? Porque o mundo está discutindo isso, não acontece só no Brasil, e aí a gente começa a ter interesses diferentes, processos diferentes, comunicação diferente, desconfiança entre esses ecossistemas todos multilaterais, e existe uma polarização muito grande. Quando a gente olha para as empresas que desenvolvem soluções de inteligência artificial, a gente fala de China e Estados Unidos. Então existe uma polarização muito grande e uma preocupação com relação a isso. No finalzinho do ano passado, começou todo o processo com uma carta executiva do presidente dos Estados Unidos trazendo as suas preocupações, que foram 8 pontos que foram trazidos nessa carta. No dia seguinte, saiu no IA Safety Summit na Inglaterra também, né, uma série de diretrizes. Sexta-feira passada, o AI Act na Europa também foi atualizado. Na China, a mesma coisa vem acontecendo, existem algumas iniciativas, organizações multilaterais, todas elas trabalhando, uma grande preocupação ali no número 11 com a militarização da inteligência artificial. A gente vê o mundo em guerra hoje, né? E aqui no Brasil, a gente vê uma discussão que vem desde 2019, que trata do marco legal da inteligência artificial. E, basicamente, aqui o processo é interessante. E, mais uma vez, o Brasil vem dando um certo exemplo. Tá? Ou seja, o que a gente vem discutindo aqui no Brasil, desde 2019, se transformou num projeto de lei, que é o 2338. No ano passado, é um projeto que foi proposto pelo Senado. Esse projeto ele veio de uma união, né, que eles chamam de a pensar todos esses projetos de lei que foram discutidos anteriormente, desde 2019, foram apensados, gerando o 2338,
que passou por uma comissão de juristas no final de 2022 para começo de 2023. Essa comissão de juristas entregou um documento de 900 páginas usado para fazer esse projeto de lei. No ano passado, final do ano passado, em novembro, depois de 12 audiências públicas da Comissão Temporária de Inteligência Artificial, que está sendo presidida pelo senador Marcos Pontes, aqui de São Paulo, houve uma discussão bastante ampla, jurídica, técnica, de sociedade sobre o uso da inteligência artificial, e a expectativa é que a gente tenha aqui no Brasil até abril. Eu sou contra não, mas eu acho que isso não acontece. Se acontecer, talvez não tenha a discussão que seja necessária, a gente vai ter a regulação da inteligência artificial. Um pouco atrasada, porque esse ano nós temos eleições aqui no Brasil, aliás, não só aqui no Brasil, metade da população do mundo neste ano vai participar de alguma eleição, tá? Então, nos Estados Unidos, para presidente, por exemplo, e a gente vê aqui no Brasil a criação de uma entidade reguladora que vai cuidar da inteligência artificial e uma briga entre a Anatel e a ANPD para fazer isso. Então a gente vai ver isso acontecer nos próximos meses. Por que é importante a gente saber disso? Porque isso impacta o nosso negócio. Como a gente usa, como a gente desenvolve, como a gente planeja o uso da inteligência artificial, pode estar relacionado com o que vem pela frente. Tá? Isso aqui só para mostrar para vocês, temporalmente, como está no Brasil. Aqui é a minuta do substitutivo, né, que foi colocado para esse último gerado pelo Marcos Pontes. E aí a gente pergunta, poxa, legal, mas será que isso não está longe demais para mim? E a resposta é não. E aqui a gente começa a partir para os finalmente, porque a inteligência artificial vai gerar novas profissões, também vai acabar com outras, mas a gente lembra, quando chegou a energia elétrica, aquelas pessoas que acendiam as luminárias ficaram sem emprego. Mas talvez elas tivessem que ter se capacitado para isso. Então a gente vai ver várias outras profissões, várias outras habilidades sendo necessárias, e aí é que nós nos encaixamos. E, obviamente, existe uma discussão e uma preocupação muito grande, até na própria carta executiva do Biden, um dos pontos é esse, é o futuro do trabalho. Ou seja, como é que o trabalho será impactado pela inteligência artificial? E aí nós temos que começar a nos preocupar. Como o nosso trabalho, como a nossa empresa, como nossos colaboradores serão impactados com o uso e a disponibilidade da inteligência artificial. A gente vê o futuro dela. Então a gente vê mais processamento, mais armazenamento, mais conectividade, e isso vai propiciar novas possibilidades. A gente vê novas capacidades computacionais com a computação quântica chegando também, e a computação quântica, ela traz uma característica muito séria, porque ela aumenta significativamente a capacidade computacional, e isso traz um risco cibernético gigantesco. Toda e qualquer criptografia que a gente tenha hoje implementado a implementação será facilmente quebrada pela computação quântica. Tanto que os bancos, inclusive brasileiros, hoje vêm trabalhando fortemente no desenvolvimento da chamada criptografia quântica. E por incrível que pareça, o Brasil, sim, vem desenvolvendo muita coisa boa nesse sentido, principalmente através de fomento militar. Tá? Ou seja, os militares vêm trabalhando em bastante pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, na América Latina, é o país que mais tem feito em computação quântica. Bom, tudo que amamos em nossa civilização é um produto da inteligência. Portanto, ampliá-la com inteligência artificial tem o potencial de nos ajudar, como nunca antes, desde que a gente consiga manter essa tecnologia benéfica a nosso favor. E como é que a gente faz isso? Através de capacitação. Ou seja, é a melhor vacina que a gente tem para não ficar para trás. E eu fiz questão de trazer algo que eu peguei ontem. Tá? Isso aqui, olhem, 24 de janeiro. Olha o que a SAP, vocês devem conhecer essa empresa, é uma empresa de CRM e ERP, eles anunciaram um programa de trabalhar na recapacitação de 8 mil, tudo bem, eles têm 100 mil colaboradores ao redor do mundo, mas 8 mil colaboradores serão recapacitados para o uso da inteligência artificial no seu negócio. Por quê? Porque a inteligência artificial traz um ganho, ou seja, a inteligência artificial não vai substituir o nosso trabalho, mas nosso trabalho será substituído por alguém que saiba usar a inteligência artificial. Então a gente tem que capacitar-nos. A gente tem que buscar esse conhecimento para ver por que utilizar, como utilizar, quando e com quem.
Então isso é muito importante, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Aqui fica como dica de leitura esse livro sobre inteligências individual, social e artificial, que pode ser baixado gratuitamente nesse QR Code também. E as 3 mensagens que eu gostaria de deixar é justamente que o mundo digital transforma o nosso negócio e a gente tem que acompanhá-lo para que o nosso negócio, o nosso trabalho continue relevante. A inteligência artificial, por esse lado, vai nos ajudar nesse processo. A inteligência artificial tem a capacidade de facilitar a transformação do nosso negócio para atender a esse novo mundo que muda cada vez mais rápido e cada vez mais constantemente. E, por fim, a capacitação. A gente tem que buscar a nossa capacitação o tempo inteiro, o Long Life Learning, que vocês já devem ter ouvido falar, e que eu extrapolo para o Lifelong Relevance, ou seja, para que a gente mantenha a nossa relevância durante toda a nossa jornada aqui na Terra. E era isso que eu gostaria de passar para vocês. Agora a gente pode respirar um pouquinho, principalmente eu, trocar ideias, perguntas, enfim, agora a gente abre aqui para as nossas interações. Aqui os meus contatos, para quem depois quiser se conectar ali comigo esse QR Code do LinkedIn. Pessoal, só um minutinho antes das perguntas. Valeu a pena para vocês? Então, por gentileza, para honrar o palestrante, uma salva de palmas bem calorosa. Isso aí eu aprendi com a minha família. Quando a gente termina algo, a gente precisa aplaudir se foi bom, tá bom? Então agora eu vou abrir para perguntas para vocês, junto com o Fernando aqui. Fiquem à vontade, só erguer a mão. Pergunta aqui. Bom dia. Bom dia. Você mostrou ali que o ser humano, de uma forma geral, está querendo, os governos e tal, estão tentando criar limites no desenvolvimento da inteligência artificial. Certo? Você acredita na possibilidade de ter limite? Ou nós podemos ter, assim como hoje tem a internet, nós temos a Dark, entendeu? Que por trás o ser humano está trabalhando para todo mundo ver, está vendo aquele limite, mas a própria inteligência artificial está desenvolvendo alguma coisa, inclusive na área militar, etc. Eu não acredito. Sim, a gente vai ter limites, mas o problema não é a inteligência artificial em si, mas o ser humano. Ou a gente trabalha o ser humano na base, com educação ética e responsável, ou a gente nunca vai ser capaz, porque sempre vai ter o ser humano falho por trás, buscando uma maneira de fazer um uso irresponsável, antiético sobre aquilo. Então a gente não vai ter. Por mais que a gente tente. O Tribunal Superior Eleitoral, ele lançou há algumas semanas, ou seja, uma lista de diretrizes sobre como a inteligência artificial pode ser utilizada nas eleições desse ano. Ok, é muito importante. Empresas, políticos, marketing, enfim, que sejam éticos, vão seguir as diretrizes. Aqueles que não forem, não vão. Agora, a gente tem que encontrar mecanismos que, uma vez identificados, eles sejam punidos. E aí o marco legal da inteligência artificial traz esse contexto. Ele traz a judicialização para que aquilo possa ser punido, aquilo possa ser considerado crime. Mas a resposta é não. Enquanto nós formos falhos, nós, seres humanos, infelizmente a gente vai estar sujeito a isso, porque nós vamos provocar. Olá, bom dia. Bom dia. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sabe que ela vai usar muito assim, as ondas, elas serão mais rápidas. E sobre a minha visão, a partir de 2030, não será a cada 5 anos, que é o que está acontecendo agora, mas a cada 3 anos. Partindo desse princípio de que o mundo do amanhã será um mundo autônomo, como que fica a parte de segurança, que é onde você é especialista? Qual que você acha que vai ser o grande risco dessa nova realidade? De novo, o ser humano. Segurança, cibersegurança, segurança digital é formado por um tripé de tecnologia, processos e pessoas. Ok, a gente pode ter a melhor tecnologia, pode ter o melhor processo de segurança digital, mas a partir do momento em que a gente tem alguém na nossa empresa que clica num link que chegou num e-mail, foi-se tudo o que a gente fez. Pode ser a tecnologia da NASA. Então, o que a gente costuma dizer é que
nesse elo, ou melhor, nessa corrente de tecnologia, processos e pessoas, o elo mais fraco é das pessoas. Mas é aí que a gente tem que mudar o paradigma. A gente tem que transformar a pessoa no elo mais forte. E, novamente, a educação, a capacitação. Então, educação é a chave para tudo. Então, no momento em que a gente conscientizar, capacitar as pessoas, neste caso, sobre a importância da cibersegurança, a gente consegue ajudar ou mitigar os riscos desse processo. De novo, as pessoas. De novo, educação. Aqui, né? Fernando, nós vimos recentemente dois golpes muito fortes no ChatGPT. O primeiro foi a demissão do CEO, depois sua recontratação agora no seu nível. E o segundo foi uma abordagem muito grave com relação à legitimidade do ChatGPT consumir recursos como o Washington Post e recursos do New York Times. Segundo eles, eram matérias e recursos criados pelos seus próprios editores. E aí a gente fica numa seguinte questão: o que um ChatGPT e o que uma inteligência artificial pode ou não ler? É isso que a regulamentação vem trazer para a inteligência artificial? Dizer o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser aprendido? E se isso será possível ser feito? Mais ou menos, né? A regulamentação aqui no Brasil, e de novo, o Brasil também dá modelo nesse quesito, tá? Trata sobre riscos. A regulamentação daqui, ela está muito alinhada ao que está sendo discutido na Europa, até porque a gente tem uma proximidade maior, do ponto de vista regulatório, com a Europa. A própria nossa LGPD tem isso, tá? Mas a gente trata dos riscos. Risco excessivo, alto risco, risco médio, baixo risco, ou seja, dependendo dos riscos, você tem uma ou outra regulação. Vou dar um exemplo. Risco excessivo, reconhecimento facial, segurança pública. Vai poder ser desenvolvido? Sim, mas existem algumas ressalvas, existem algumas considerações, podem ser que existam alguns requerimentos de até licença para que se possa ser desenvolvido. E isso pode ir para o risco mais baixo, onde a regulação é menos restrita. Tá? Só que aqui no Brasil em particular, e é isso que a gente vem tentando, até pela associação, mudar um pouco, é que você acaba colocando numa mesma seara, porque acaba levando o aplicativo, a aplicação, a plataforma para isso, como risco. Ou melhor, se a gente considerar, por exemplo, que o Waze, na hora que a gente coloca no Rio de Janeiro um endereço e ele nos joga para passar pelo meio de uma favela, neste caso, está causando um risco. E aí existe a regulação para isso. Então, essa questão do risco, ela precisa ser melhor discutida, na minha opinião, aqui no Brasil. Mas a regulação de inteligência artificial tem esse aspecto. Não que, por exemplo, o ChatGPT vai poder utilizar no treinamento. Então aí, de novo, é uma governança. Indo ao que você falou da demissão e readmissão do Sam Altman, né? Do Samzinho, como a gente chama, do Samuelzinho, que a gente chama. E aí, é Samuel, né, o nome dele. Aliás, eu posso compartilhar com vocês, a gente fez na Startse um chart muito legal, onde a gente conta uma história. Ou seja, toda história pode virar um gráfico, todo gráfico pode virar uma história. E a gente começa a correlacionar como tudo aconteceu. E é muito interessante porque quando a gente olha para o Vale do Silício, e aí a importância da conexão, aí a importância de você estar imerso num ambiente onde tudo isso aconteça, em 10 anos, tudo foi remodelado no Vale do Silício através de conexões. E muitas vezes conexões de egos. Ah, não deu certo aqui, eu fui ali para fazer contra aquele. E é muito legal esse infográfico, porque mostra como tudo que está ali tem uma certa correlação. Existe uma história por trás daquilo. Existem pessoas por trás daquilo. Mas, enfim, indo a esse último episódio da demissão do Samuelzinho e a readmissão dele, isso é governança. A questão é que startup tem uma característica. Startup não é uma empresa que foi fundada agora. Tudo bem, regularmente ou regulamente falando, a startup tem no máximo 10 anos. Essa é a regra aqui no Brasil. Mas a característica da startup é desenvolver um sistema, um produto, uma solução que atenda aquela comunidade, que atenda aquele ecossistema que a gente viu no mundo digital de forma repetível e escalável. Isso normalmente acontece muito rápido. Essa é a diferença da startup de uma organização
tradicional, onde na organização tradicional você tem um tempo maior, mas você tem uma governança. Na startup, você muitas vezes não tem tempo para essa governança. Isso é muito negativo. Está aí o resultado. O resultado da demissão e da readmissão do Samuelzinho foi porque a governança não existia, a Microsoft, que investiu 10 bilhões de dólares na OpenAI, nem informada foi, não à toa que o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, imediatamente trouxe o Samuel, né, o Sam, para dentro da Microsoft. Depois houve essa reviravolta, 3 dias depois ele voltou para a OpenAI, muito mais fortalecido. Mas olha o impacto disso. Você faria negócio com uma empresa sem governança? Você apostaria suas fichas na OpenAI para desenvolver, por exemplo, uma plataforma, porque agora a gente tem o MyGPT, né, no ChatGPT, então eu posso colocar os meus dados, treinar com os meus dados e poder gerar o meu conteúdo, diminuindo com isso a possibilidade das alucinações. Você faria com a OpenAI? Eu não faria, porque eu não sei o que vai acontecer com essa empresa daqui a um mês. Então o que acontece? De repente, 700 colaboradores da OpenAI falaram, olha, se o Samuel for para a Microsoft, a gente também não fica mais aqui. Claro que tem muita coisa por trás. De novo, humano, certamente, naquele fim de semana deve ter sido... Eu queria ver o WhatsApp do Samuelzinho nesse fim de semana, porque deve ter sido assim, muito interessante. Mas falta de governança. Então aqui a mensagem é, não importa se a minha empresa tem 1, 2, 3, 4 ou 10 mil colaboradores, se eu não tiver governança, eu estou sujeito a ter esses riscos. Então, mesmo numa startup, num negócio inovador, num novo empreendimento, esse é um ponto que a gente tem que pensar. Às vezes até já colocar de cara, por exemplo, um canal de denúncias. Ou seja, eu tenho que ter essa governança. Então essa é a mensagem. Então, a questão da OpenAI e da demissão do Samuel é essa. E por fim, a questão do conteúdo, né? Isso de fato está acontecendo, existem algumas judicializações sobre o uso do conteúdo restrito, né, de jornais, de empresas de mídia, mas isso vai ser resolvido, isso é operacional. O que já está em discussão, inclusive da própria OpenAI, com uma empresa de mídia na Europa, é elas remunerarem a empresa de mídia. Porque de fato as empresas de mídia vão continuar gerando conteúdo. E é justo que sejam remunerados. Então isso é operacional, né? Então, ou seja, o fato é que, como o Uber, né? Quando o Uber chegou, os taxistas começaram a brigar, e quebravam o carro de Uber, não sei o que lá, porque não tinha uma regulação, ou seja, aquilo não existiu antes. Então foi feito. E essa é uma característica interessante da startup, em comparação com uma organização tradicional. É você não esperar, você fazer. Claro, tem que fazer com cuidado, eu não estou falando para ir lá e quebrar todas as regras, se as regras existirem. Mas se elas não existirem, ou seja, é assim que a inovação acontece e depois a regulação vem atrás, infelizmente muitas vezes atrasada. Mas essa questão do uso do conteúdo já está sendo discutido e vai haver uma solução como essa. Pode não ser exatamente essa que está agora acontecendo, mas vai haver uma solução para quem de fato gerar conteúdo tenha uma remuneração por aquilo. Ótimo, obrigado. Bom dia. Bom dia. A pergunta é, como incluir a inteligência artificial em canais de vendas sem perder a conversão devido à humanização desse processo? É aí que é o ponto interessante da inteligência artificial. Ah, perdão. Só um adendo, principalmente para WhatsApp Business, por exemplo. O legal da inteligência artificial generativa, como a gente está vendo agora, é o processamento da linguagem natural. Ou seja, a gente vai conseguir cada vez melhor a simular o comportamento humano no atendimento ao cliente. E a gente filtrar, veja, a gente não vai substituir o ser humano, mas ao invés daquela pessoa atender 100 clientes, leads, prospects naquele canal, naquele dia, o filtro vai acontecer, a inteligência artificial vai filtrar, vai responder o que tiver de mais comum e transbordar para o atendente aquilo que de fato for relevante e que a gente precisará da criatividade do humano, porque a inteligência artificial, lembre-se, é passado. E a criatividade do ser humano para atender e converter aquele cliente. Então a inteligência artificial vai ter a capacidade de, o que a gente chama de augmentar, né, em inglês, augmented, que é você aumentar a capacidade. Ou seja, você vai poder filtrar e só passar para aquele atendente o que de fato for necessário. Vou dar um exemplo que já está acontecendo.
Unidade Básica de Saúde, São Paulo, periferia. O médico tem 12 minutos para atender cada paciente. Ele tem uma meta. Tá? Ou seja, então ele tem que atender um determinado número de pacientes por dia e por mês. Fazendo o cálculo, na média, são 12 minutos. Só 15% dos atendimentos precisariam, de fato, do médico. Os outros 85% poderiam ser resolvidos com plataformas automatizadas. Vocês já ouviram falar da Consumer Electronics Show? Acontece todos os anos em Las Vegas, acabou de acontecer faz 2 semanas. Tá? Foi colocado lá um espelho, né, igual da Cinderela, lá, ou seja, espelho, espelho meu, né, mais ou menos isso. A pessoa para na frente e ele faz uma varredura. Eu não estou brincando, depois eu compartilho esse vídeo. E começa a trazer os sinais vitais, psicológicos daquela pessoa. Imagine isso como um pré-atendimento. E ali você já fazia a triagem. Vamos imaginar que apenas 15 pessoas fossem ser atendidas pelo médico, ao invés das 600, né, se a gente fizer a conta. Quanto tempo cada médico poderia gastar com aquela pessoa? Ou seja, olha a humanização que o médico poderia ter no atendimento. Essa é a analogia. Ou seja, a gente vai usar a inteligência artificial, a gente usa a inteligência artificial para aumentar a nossa capacidade de produção, de atendimento, de criação. Então, para quem trabalha com criação de conteúdo, por exemplo, já começa, ou seja, é nítido isso. Ou seja, a gente cria muito mais. Aqui, quem escreve aqui, por exemplo, no LinkedIn, faz publicações, tem alguém aqui? Tá. Vocês usam o ChatGPT para fazer isso? Vocês sentem a diferença na capacidade de geração? Ou seja, eu tenho um caso bem interessante. A gente, no finalzinho do ano passado, a gente fez um evento na Startse chamado Global AI. Foram 4 noites de transmissões ao vivo, foi online, mas de transmissões ao vivo, onde a gente separou o mundo em 4 frentes. Vale do Silício, onde tudo estava acontecendo. China, onde o resto está acontecendo, né? Ou seja, Europa e Brasil. E a gente trouxe sinais de cada um desses lugares justamente para dar os insights. A gente estava com mais de 5.000 participantes nesse programa para dar insights para esses profissionais, esses executivos, em entenderem o que eles precisariam ou tomarem decisões do que fazer nesse futuro que a gente está vendo. E aí eu fiz uma série desse conteúdo no LinkedIn. São 28 episódios. Então eu gerei, a minha apresentação foi de mais ou menos 1 hora, eu usei a inteligência artificial para fazer uma clipagem desse conteúdo, ele gerou 28 clipes, ele gerou o texto desse clipe, o ChatGPT gerou o conteúdo para esse clipe, claro que foi feita uma curadoria, uma análise, mas uma série de 28 episódios levou 4 horas para ser produzida. Ou seja, então, a gente, se fosse o normal, quanto tempo nós não levaríamos? Então, o ponto é, por que eu tenho que usar a inteligência artificial? Como é que eu uso a inteligência artificial? Então, tem que analisar a sua demanda, a sua necessidade, para entender primeiro por quê, se eu preciso ou se eu não preciso. Se eu atendo 3 pessoas, eu não preciso da inteligência artificial. Agora, se eu atendo 100, talvez eu precise. Porque aquela pessoa que atende vai produzir mais, vai produzir com melhor qualidade. Bom, primeiro, por quê? Depois, como, quando e com quem? Essas são as 4 perguntas que têm que ser analisadas e respondidas. Ótimo. Como ele é educado e eu não, eu já vou falar, começa pelo como, tá? Aqui, ó. Vai direto no como. Então, como manter a essência da comunicação de cada empresa quando, por exemplo, o profissional de social media precisa criar várias comunicações usando a inteligência artificial? Como manter a essência da comunicação de cada empresa com a inteligência artificial? 2 pontos. Primeiro, a sua própria comunicação. Ou seja, você não vai usar o ChatGPT. Você vai usar um GPT específico. Ou seja, você vai treinar com os seus dados. E isso hoje já é possível. Esse é o primeiro ponto. Segundo, capacitação. Prompt. O segredo está na pergunta. O segredo está no prompt. Então, o engenheiro do prompt, que é uma das profissões que a gente colocou ali, é essencial. Uma pessoa que saiba escrever. E olha que interessante. Na Associação Internacional para IA, a gente está fazendo um estudo. O autista tem uma maneira de ser diferente de nós que não somos autistas, certo?
ele tem um pensamento, talvez, eu poderia dizer, mais ortogonal. Pois acreditem, o prompt que o autista gera é sensacional. Então o que acontece? Será que a gente agora não pode incluir essa faixa da sociedade para trabalhar com isso? Ou seja, a gente traz até a inclusão. Então, mas o segredo está esse. Primeiro, no treinamento, nos dados que você vai utilizar, porque você tem que ter a sua essência. Ou seja, não é a essência dos 3 trilhões de parâmetros que o Olympus vai trazer. Né? Então esse é o primeiro ponto. E segundo, então aí já responde o como. Né? Ou seja, ok, eu preciso da IA? Preciso. Para gerar conteúdo, poxa, preciso da IA. Né? Não é que eu precise, eu continuo gerando conteúdo, mas com a IA eu gero muito mais. Né? E aí então eu otimizo o meu trabalho. E segundo, o prompt para gerar esse conteúdo. O segredo está aí. Perfeito. Você viu que o segredo está na pergunta, né? Vai lá. Quem levantou a mão? Como? Aqui, ó, vou primeiro nela aqui, depois vamos... Meu nome é Carla. Eu estou pensando pós-graduação na Unesp e um dilema que tem surgido é exatamente se é elegível trabalhar ChatGPT com a pesquisa, porque o que ele faz? Ele coleta diversos dados, fontes, mas aí você perde a fonte e a autoridade, porque ele não vai te dar essa referência. Então, esse um ponto, queria saber a tua opinião, se é ético, porque a academia está dividida nisso. Não é ético usar o ChatGPT. O segundo ponto, é uma ferramenta, como você falou, é uma ferramenta, eu já testei para a parte de marketing, só que você tem que estar muito bem elaborada a pergunta. Você tem que ter um treinamento de formação para saber como falar, porque senão ela acaba te devolvendo uma coisa muito robótica. E aí, minha pergunta nesse sentido seria, o IA nunca vai ficar humanizado, porque é um robô. Mas como que você pode desenvolver essa habilidade nas perguntas humanizadas para que ele consiga te trazer respostas humanizadas? E minha última dúvida é referente quando você fala a pessoa que faz as perguntas, ou o engenheiro prompt. Como que ele se treina? Como que ele se desenvolve para fazer as perguntas certas? Porque cada perfil, dependendo da área, vai fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro de formação, mas agora estou estudando qualidade de vida. Então, minha habilidade está focada para perguntas de qualidade de vida na pós-graduação em trabalho voluntário. Já meu colega é engenheiro de produção, mas está na automação. Então, a habilidade dele vai estar focada para questões voltadas para automação. Como é que a gente pode criar um método, ou se você tem se já conhece algum conteúdo, que nos direcione para fazer as perguntas certas? Porque eu vejo que muito marqueteiro vai muito no instinto, tipo, ele vai tentando, só que nem todos têm esse feeling, sabe, de dizer, nossa, agora eu estou no caminho certo. É isso, obrigada. Muitas perguntas, algumas de difícil resposta, né? É uma tese aí. Na verdade, assim, primeiro, não existe só o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta. Existem outras mais indicadas, inclusive para trabalhos acadêmicos. Eu defendo que, assim, de novo, o uso ético é o principal ponto. Ou seja, deixar de usar para criar trabalhos acadêmicos, eu sou contra. Mas deixar claro que a parte daquilo usou-se da inteligência artificial para que pudesse ser gerado. Era como a gente fazia consultas antes, né? Ou seja, a gente consultava enciclopédias, o Google, enfim. Eu acho que são ferramentas que vão nos ajudar a encurtar caminhos. O grande problema é que a gente usou de uma ferramenta que nem sempre tem todas as informações. Então volta a questão do próprio treinamento. Então o que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, são universidades trabalhando no seu conteúdo, treinando as suas plataformas para diminuir alucinações e para permitir que dados mais corretos sejam gerados. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, o prompt, ou seja, isso é muito novo, né? Ou seja, a gente ainda não tem todos os detalhes e existem vários caminhos para que esse prompt seja gerado. E a gente tem uma maneira de falar que muitas vezes vai por caminhos que poderiam ser mais retos.
O que a gente tem que tentar ser é muito mais direto no prompt para ter o resultado melhor. E construir em etapas, ou seja, não esperar o resultado no primeiro prompt e seguir nesse caminho para que você extraia dali o resultado esperado. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que você vai comprar um curso de um influenciador aí que fala, aprenda a fazer prompts. Tudo bem, ele pode dar alguns caminhos, algumas sugestões, mas tudo isso está sendo construído. A gente ainda não tem exatamente um processo único para a geração dessa resposta. Então, tudo isso está sendo construído nesse momento. Ou seja, é tudo muito novo. E isso está mudando, ou seja, com o aumento da capacidade dessas plataformas, o Olympus, que deve em breve ser lançado, ele tem o dobro de parâmetros do ChatGPT. O GPT-5 já está aí a ponto de ser divulgado, né? Então, tudo isso traz também mudanças de prompt. Cada versão do Midjourney, que é lançado, o Midjourney, para quem não sabe, é para geração de imagem, tá? Ou seja, traz uma maneira diferente de você gerar o prompt. Então, ainda tudo isso está naquela fase da experimentação. Vou te dar uma sugestão, tem um site chamado Perplexity, com Y no final, .ai, né? Se não me falha a memória, você tem um filtro que você coloca nele e só ensaios acadêmicos e ele dá a bibliografia. Ele dá a referência. E tem sites também que você pode entrar no Google e colocar como criar uma pergunta específica para o ChatGPT. Ele te explica o passo a passo. Primeiro você fala isso, ele dá um exemplo. Segundo você fala isso, ele dá um exemplo. Pode te ajudar a construir um prompt mais adequado do que a gente ir lá e escrever aleatório. Né? Tem um cara que eu gosto muito, né, da maneira como ele gera os seus prompts, que é um israelense, ele chama Ruben Hassid. Eu gosto muito dele, né? Ou seja, ele assim, as sugestões de prompt que ele tem são bem interessantes. E ele justamente cria esse step by step, esse caso by caso. Né? Ruben Hassid, H-A-S-S-I-D, e Ruben com N só. Pessoal, eu vou abrir para a última pergunta aqui. Nós vamos continuar hoje algumas resenhas ao longo do dia aí, inclusive nós vamos permanecer aqui. Aqueles que quiserem, só para a gente poder liberar, porque tem algumas pessoas que realmente têm limitação de horário. Então, ele faz a pergunta, a gente faz o encerramento oficial. Aqueles que quiserem ficar para perguntar, fiquem à vontade. Quem precisar ir, aí será liberado, tá bom? Só um minutinho, então, aqui vamos para a última pergunta. Fernando, estou concluindo um curso de Power BI, que acho que é um caminho para você poder, né, colocar os dados mais fiéis aí para chegar na inteligência artificial. Mas eu queria saber se tem algo que você indique que seja justamente para a gente poder começar a pôr em prática a inteligência artificial, porque cada um aqui tem basicamente a sua profissão, um ramo totalmente diferente do outro. Então, eu queria saber se existe algum curso, algo específico que você fala, se você se especializar aqui, você vai dominar a inteligência artificial para daí sim você conseguir colocar no seu ramo. Infelizmente não. A inteligência artificial tem uma questão muito interessante que é o nexialismo, né? Ou seja, a inteligência artificial é transversal, ou seja, ela é aplicada a qualquer necessidade. Então, o nexialismo é o fato de você, muitas vezes, não ter a profundidade naquele tema, mas a capacidade de entendê-lo para criar nexo com outro tema e encontrar a correlação entre eles. Mas, assim, a dica seria pensar quais os problemas que você ou a sua empresa tem. Ou seja, o que eu hoje tenho dificuldade de solucionar, pensando em dados, para que esses problemas estejam mapeados. E, em cima desses problemas, buscar o caminho para a solução através da inteligência artificial para aquele problema. Ou seja, porque a inteligência artificial é muito ampla. Ou seja, ela tem vários caminhos. Ou seja, de repente pode ser o ChatGPT, ou o GPT, ou alguma ferramenta. Ou, de repente, não. Ou seja, de repente eu preciso de uma outra solução que vai me entregar um outro tipo de dado, um outro tipo de informação, para que eu tenha a solução para aquele problema. Então não tem um caminho, né? Ou seja, então tem que pensar nesse contexto nexialista e tentar mapear que seja uma, duas, ou seja, não todas, mas que seja uma, duas dessas dores, desses problemas que você tem para trabalhar inicialmente com esse, num aprendizado, num contexto, a partir daí você criar condições para
expandir, para crescer esse conjunto de soluções. Eu não tenho um curso, assim, ou seja, é algo que realmente ainda está muito no empírico. Mas o principal ponto é esse, entender que dor você tem. E aí sim buscar o porquê de resolver com a inteligência artificial, porque pode ser um outro caminho para a solução, e tendo definido esse porquê, partir para o como. Aí, assim, vai precisar, obviamente, de apoio de profissionais, de empresas que possam ajudar nesse caminho, até durante o seu aprendizado. Eu comprei um pack desses influencers digitais mesmo, tinha 12 mil prompts para algumas coisas, grande maioria é uma grande porcaria, né? Mas tem alguns muito legais. Eu consegui mudar, entrar, alterar alguns e consegui utilizar e ter bons resultados, tá? Então, tem algumas coisas, mas talvez não tenha um curso específico ainda, né? Pode o mercado expandir já e ter um curso de formação para isso. Tá aí uma oportunidade, hein? Ou seja... exatamente. Se tiver, avisa todo mundo aí. Manda no grupo. Ó, o curso aí aberto. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, pedir uma salva de palmas para o Fernando. Foi incrível estar com vocês, as perguntas também muito bem colocadas, né? Ele perguntou para mim, falar as áreas do pessoal para eu ficar um pouco preparado. Eu falei, fica tranquilo que o pessoal é super light, as perguntas aí para a Unesp, né? Muita pergunta bacana. E a gente vai continuar ao longo do dia, como eu falei, a gente precisa fazer a finalização oficial do nosso encontro, mas vocês que vieram nos visitar, nós nos encontramos aqui todas as quintas-feiras para fazer bate-papos como esse. Semana a gente faz a apresentação de uma empresa, onde você aprende a vender o trabalho dela e ela vender o seu, e na semana posterior a gente faz dicas como essas, vez por outra de membros aqui, especialistas, vez por outra a gente traz esse programa chamado Jab Connections, que é quando a gente traz alguém de fora para nos dar uma dica. Gostaram? Legal? Podemos procurar outras dicas aí para trazer para vocês? Aprovado? Então eu queria agradecer vocês, o Coffee Break ainda está aqui sendo servido, fiquem à vontade, a gente encerra oficialmente o encontro de hoje, a gente se encontra à noite, para quem é do Jab Black, começa hoje a jornada de mentoria, e para todos os outros, a gente se encontra na quinta-feira da semana que vem. Um grande abraço a todos vocês, até semana que vem, valeu! Pergunta ali, ó, deixa só ela ligar o cabo aqui para mim. Felipe fez uma pergunta aqui, então agora quem precisar sair, só vou pedir para vocês conversarem aqui do lado externo. Claro. E a gente abre para pergunta aqui, tá? Sabe quando que eu tenho a oportunidade de encontrar o... Vai cola dele lá direto. Não é? Você é o homem de Avaré. Obrigado, exato. Do mundo, mas de Avaré. Fala aí, ó. De Avaré e depois do mundo. Vocês, ó. Falou. Tem uma dica aqui para vocês, ó. Falou. Obrigado. Só ia falar, complementar, o que o pessoal às vezes na hora de utilizar a inteligência artificial tem dúvida nas perguntas do imersão aqui. E um plugin que vocês podem instalar no Chrome para aumentar a capacidade do ChatGPT. Ele tem milhares de prompts prontos até para usar para outras inteligências artificiais. Chama AI